Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Red Talks. Hoje vamos falar sobre cibersegurança em nuvem e o desafio para o SOC. Quem está aqui com a gente vai falar sobre esse assunto é o Danilo Libarino, que é do SOC aqui da Red Belt, consultor de segurança da informação, e o Thiago Barbosa, que é aqui do time de Cloud, consultor de segurança em nuvem. E eu sou a Luísa, do marketing da Red Belt Security. E antes de iniciar o webinar, eu tenho alguns recados para dar para vocês. Esse conteúdo está sendo gravado e estará disponível no nosso canal no YouTube. Após a apresentação, a gente vai ter um espaço para que vocês possam tirar suas dúvidas, então fiquem à vontade para mandar suas perguntas pelo Q&A. E agora vamos ao que interessa. Estou aqui com o Danilo e o Thiago. É com vocês. Valeu, obrigado. Bom, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Eu sou o Danilo, consultor aqui da Red Belt Security, e aí, como a Luísa já começou, nós vamos falar aí hoje sobre a cibersegurança em nuvem e os desafios para o SOC. Isso aí. Bom, cibersegurança em nuvem, aí, o uso crescente, né, da computação em nuvem, então ela vem trazendo novos desafios, né, e os desafios automaticamente eles são, aí, como o SOC ele lidar com toda essa gama de soluções que vem sendo criadas e geradas aí, né, automaticamente para que os ambientes eles tenham soluções cada vez mais acessíveis e também aí existe a preocupação, obviamente, no cenário, né, que é do Centro de Operação de Segurança, o SOC, de fazer essa parte de segurança, o monitoramento, a segurança e até mesmo aí toda a defesa do ambiente cibernético das empresas. Então, acho que o enfrentamento desses desafios aí é um pouquinho do que eu e o Thiago hoje vamos falar aí. O Thiago é meu parceiro aqui de trabalho, que a gente faz alguns projetos aí da parte de Cloud Security. Então, a gente vai esmiuçar um pouquinho do assunto para vocês aí. Inclusive, eu acho que a gente começando a essa realidade de cloud, a gente saindo aqui de uma parte onde todo mundo estava acostumado on-prem, onde era tudo muito mais, vamos dizer, mais simples monitorar, porque estava tudo dentro de casa, né? Então, a gente sai dessa barreira física do data center e a gente acaba indo para um ambiente que não é tão palpável para as pessoas, né? Ele não está ali, a gente não consegue ver, né? E garantir a proteção das informações, a proteção, enfim, da nossa estrutura acabou ficando aí agora um pouco mais complicado. Então, o cloud acabou trazendo soluções de alguns problemas que a gente não tinha antes, né? Então, a gente aí vem trazer um pouquinho para vocês aí sobre essa questãozinha aí. Legal. Então, acho que, Thiago, você consegue colocar para a gente hoje o que é a cibersegurança em nuvem aí? Qual que é o conceito hoje de cibersegurança em nuvem? Então, justamente como a gente tem a cibersegurança em nuvem, como a gente acabou indo para a parte de cloud, e nem sempre a gente utiliza uma mesma plataforma, uma única plataforma, né? Então a gente acabou sendo um pouquinho mais difícil da gente conseguir tratar as coisas, né? Mas assim, todas as práticas, todas as políticas, tudo que a gente precisa em cima de cibersegurança, a gente acabou trazendo agora essa parte para a cloud, né? A gente precisou de novas coisas, a gente acabou precisando de novas políticas, de novos desafios ali dentro de cloud, para a gente conseguir fazer essa proteção, né? Então, todo o conjunto de práticas que a gente acaba tendo que adotar, seja ela tanto governamental, né, como, por exemplo, LGPD, alguma coisa assim, ou algumas práticas que a gente mesmo coloca interno na nossa empresa, né, acaba trazendo mais força aí para a cibersegurança. Então, a gente precisa tratar seus dados, a gente precisa conseguir fazer com que eles sejam fidedignos, né, para que todo mundo possa ter aí um dado tranquilo
e um dado bem conservado, né? De ameaça cibernética, né? Porque afinal de contas, todo dia aparece uma coisa nova aqui para a gente não tem descanso. Então, os acessos não autorizados, alguma coisa nesse sentido, proteção para todos vocês aí, para todos os dados, para todos os dispositivos, acaba sendo coerente e acaba sendo muito forte para todos nós, né? Bora lá. E o papel dos SOCs na proteção dos ativos em nuvem aí, como o Thiago ali na primeira parte ele falou, é muito interessante, porque antes, com os ambientes on-premise, né, você tinha uma garantia de segurança um pouco maior, porque você conseguia delimitar, porque de fato o colaborador ele tinha acesso somente aos dados, aos sistemas e ao ambiente só estando dentro da empresa, né? Um conceito de VPN para que o usuário trabalhasse remotamente, ou um conceito de que ele pudesse trabalhar dentro de um sistema, mas que ele não tivesse hospedado fisicamente dentro do próprio das próprias dependências físicas da empresa. Isso foi um grande desafio, né? Porque antes você conseguia controlar muito melhor essa questão de segurança para que você tivesse aí controles de acessos ali dentro dos sistemas, mas automaticamente dentro de grupos de máquinas, grupos de usuários, que era muito mais simples, você teve uma abrangência muito grande, porque hoje, a nível de trabalho remoto, você pode ter times colaborativos trabalhando em qualquer lugar do mundo, porque as suas soluções hoje, já estando em nuvens, você vai trabalhar ali com toda a gerência ali do que é do data center da nuvem, que ele tem vários nós a nível global. Então, aí aumenta a preocupação no nível de segurança, e aí o monitoramento do SOC é muito importante para que ele possa monitorar e entender toda a particularidade do seu ambiente, da questão de departamentos, de sistemas que podem ser muito específicos para cada um deles, né? Então é muito importante também essa questão a nível de monitoramento do SOC, né? Um papel muito importante para o SOC, e isso na parte de cibersegurança em nuvem. Aqui, acho que os benefícios em nuvem aí, né, Thiago, a gente pode colocar, são muito importantes aí, automaticamente a escalabilidade e flexibilidade do trabalho em nuvem, ele te dá um acesso e aí uma questão muito grande, né? Acho que a questão da nuvem, ela facilitou muito a vida, e aí automaticamente até para os times que fazem as implementações é muito mais fácil de certa forma. Tanto, Danilo, que uma das coisas que eu acho mais legal nessa parte de escalabilidade, antes, quando a gente tinha um data center, né, quando a gente tinha lá um servidor de SQL, a gente tinha um servidor de file server, alguma coisa assim, aumentar recurso era uma coisa muito complicada, porque a gente precisaria muitas vezes ter que desligar o equipamento, inserir memória, inserir mais alguma coisa, um HD, alguma coisa assim. E agora a gente consegue, por exemplo, estando em cloud, apenas fazer o aumento do que a gente precisa, ali rápido, sem muitos recursos, a gente não precisa nem desligar o device, desligar ali o equipamento, né? A gente consegue fazer ali em quente mesmo. Então, toda essa parte de escalabilidade acabou ficando muito mais simples para a gente poder trabalhar. Lógico que tudo isso gera um valor, né? Então, a gente aumentar ali memória para um servidor de SQL, o valor desse device ali na nuvem acaba ele aumentando um pouco mais. Mas é fácil a gente conseguir fazer alterações, tanto para mais quanto para menos, conforme for a necessidade. Então, acho isso um ganho de rapidez muito grande de como a gente trabalhava anteriormente, né? Essa questão de escalabilidade e flexibilidade é muito interessante, porque a nível de gestão e manutenção de serviços, hoje você consegue controlar, por exemplo, a nível de recurso até por horários, né? Por horários específicos. Se você tem picos de horário em relação ao consumo daquele hardware, você consegue também gerar também aí toda uma parte de flexibilidade nesse sentido, para automaticamente você controlar os custos e controlar também o uso desnecessário, digamos, de certa forma, de recurso, né? Você tem muito recurso para pouco acesso em determinados períodos do dia, da semana ou do mês, né? Exato. Fica muito mais fácil da gente trabalhar e não necessariamente a gente precisa aumentar o recurso para sempre. Então, poxa, de final de semana a gente não usa, a gente tira. De quarta-feira a gente também não tem muita utilização, vamos diminuir.
mas segunda-feira roda alguma coisa muito pesada que requer mais. Então, apesar da gente utilizar mais recurso em um dia da semana, os outros acabam compensando que a gente pode tirar isso, né? E você não ter um custo de infraestrutura, então, poxa, se você imagina o valor que não é, né? Um data center assim de um grande banco, toda a estrutura contra incêndio, cabeamento e tudo mais. Então, isso a gente acabou tirando esse tipo de custo dos nossos, do valor da empresa, né? Então, a gente não precisa mais dessas coisas para a gente poder ter um data center grande, né? Isso sem contar que a alocação dos recursos, muitas vezes a gente consegue fazer em locais diferentes. Então, não necessariamente a gente alocar um recurso na nuvem no Brasil vai ser mais barato do que alocar um recurso nos Estados Unidos. Então, às vezes, a gente ainda consegue essa maleabilidade de escolher onde a gente consegue alocar um recurso, onde a gente pode colocar essa parte, né, para poder ficar mais tranquilo com relação de valores, né? Muito interessante. É um ponto que tem aqui, né? Que é o acesso global e a colaboração simplificada, né? Porque automaticamente eu tendo esse acesso global, não é só a nível dos meus colaboradores a quem eu entrego o meu serviço, mas assim também para o meu time que faz a gestão e toda a sustentação. E aí, automaticamente, o meu SOC também ele vai ter isso, né? Porque ele também tem essa facilidade dentro do serviço da nuvem. Isso também me facilita a nível de SOC para que eu possa trabalhar nesse sentido. E aí, é um ponto muito interessante você pensar que eu posso ter SOCs específicos para trabalhar em determinados ambientes, para soluções específicas, e aí também eu consigo fazer essa gerência. Então, quer dizer, eu tenho essa flexibilidade, essa redução de custos operacionais, que é a redução a nível de mão de obra especializada para hardware, eu posso transformar essa mão de obra especializada para a gestão e toda a auditoria do que é desse hardware, né? Eu consigo ter uma equipe que Exato. vai conseguir auditar, vai conseguir olhar para aquilo ali com mais atenção e eles vão ficar focados exatamente nisso. Por quê? Porque eu repassei toda a minha parte de operacionalização, de gestão, de manutenção do que é dos meus ativos, naquele sentido físico, né, dessa parte de data center, para uma grande empresa que vai fazer essa gestão, e aí isso eu posso, que nem você falou, tudo bem, em um determinado momento eu quero transferir os meus serviços para um data center nos Estados Unidos, ou eu quero fazer um segundo NOC replique para a Europa, porque eu preciso que tenha um acesso mais simplificado por lá, ou eu quero tudo no Brasil, mas que eu tenha nós específicos, Europa e Estados Unidos, para que os meus times que estão a nível global consigam acessar com menos saltos a nível de internet, então isso também me facilita muito, né? Isso é um grande ganho e aí uma grande colaboração no sentido de trabalho para que todas as pessoas tenham aquela mesma sensação que se tinha antes de trabalho a nível dentro do ambiente on-premise, né? Como se ela estivesse dentro da própria corporação trabalhando ali como era alguns anos atrás, né? Como a gente conhecia o Isso. serviço até alguns anos atrás. É isso aí. É muito legal essa parte mesmo, cara. E aí, óbvio, aqui nessa parte de automação e resposta rápida, isso é muito bom para o SOC, né? Porque em nuvem, se a gente tem tudo isso, a automação a nível de serviço e a resposta rápida para o SOC é muito melhor, porque ele vai conseguir ter uma automação de serviço onde ele pode trabalhar e ele consegue já ter as ferramentas trabalhando como parceira e ela já identificando uma série de situações que ela já pode gerar uma automação. E aí sim, quando gera-se um alerta, ele já ter etapas de um processo já terem sido realizadas para que ele possa fazer outros processos. E aí a rápida resposta, porque como está tudo de fato conectado à internet, tem os nós todos muito fáceis a nível de resposta, e hoje com o nível que a gente tem de serviços de telefonia, tanto móvel, né, e de serviço de internet ali, para a internet fixa, também isso facilita bastante, né, essa rápida resposta e essa atuação a nível do time de SOC, né? Aí eu até vejo assim com você. Automação, a gente pode muito bem automatizar alguns alertas, né, com alguns playbooks assim que são mais simples, até para que o SOC mesmo não precisa tratar, né? Então você acaba desafogando um pouco a estrutura do SOC, né? Com
com alguns alertas ou alguns logs que a gente já sabe exatamente como proceder, bloquear um usuário. Então não precisa ir lá a pessoa do SOC ter que entrar dentro do sistema e lá fazer o bloqueio do usuário, né? Então a gente já tem essa parte automatizada até para que o SOC realmente consiga ver algumas coisas mais graves, né? A gente não tem ali um tempo, né, perdido, entre aspas, para resolver, por exemplo, um bloqueio de usuário ali que rapidamente a automação conseguiria, né? Eu acho que essa ideia de automação acaba facilitando muito a vida também aí para o pessoal do SOC, não é? Sim, porque se você coloca, por exemplo, a ferramenta, você tem que usar ela como a sua aliada de fato. Então, você tem que identificar os processos, você identificar a nível de negócio, identificar aquilo que você consegue efetivamente usar a automação como uma solução aliada, né? Então, você tem que efetivamente ter essa solução para que ela seja sua aliada, para que ela possa trazer aí benefícios para que você, de fato, olhe para aquilo que te traga mais atenção e outros tipos de situações você consiga fazer todo esse processo de automação, né? E aí, automaticamente, com toda essa automação, você consegue também concatenar uma série de fatores, né? Então, a automação também consegue E, pegar uma série de fatores num tempo hábil, às vezes, muito mais rápido do que você conseguiria a nível uma interação humana, né? exato. E aí a integração de dados, né? Acho que essa parte de integração de dados, o que a gente estava falando, que conta muito com a parte de colaboração ali, né? Então, eu trabalho no mesmo documento que você, em real time ali, onde a gente pode estar trabalhando efetivamente juntos, né? Com uma integração muito efetiva, e eu consigo integrar esses dados em tempo muito rápido, né? A gente já falou antes, eu consigo replicar os meus dados para vários data centers, então essa integração, acho que ela é muito eficiente. Lógico que ela traz uma preocupação, porque aí o time de SOC ele tem esse desafio de poder monitorar também tudo isso, que a gente vai ver um pouco mais para frente aí com a parte de proteção de dados, mas é uma coisa que também é um benefício muito grande que os serviços de nuvem trouxeram, né? Se a gente cuidar corretamente dessa integração de dados, se a gente fizer todos os processos necessários de segurança e tudo mais, eles vão ajudar a tomada de decisão muito melhor, tá? Então, vai acontecer de uma forma mais natural, vai acontecer de uma forma mais assertiva, né? Então, mas é de extrema importância que essa centralização, essa integração com os dados, eles sejam feitos de forma segura, né? Que aí a gente vai entrar até agora falando um pouco de conformidade, porque é o carro-chefe de tudo, né? Sim. Então, Eu acho que isso é muito interessante, porque você olhar, por exemplo, putz, tem muitos benefícios, mas como toda solução e como tudo aquilo que te agrega valor, você tem os desafios, né? Então, tudo a gente tem lá o seu plus e o seu delta, né? Você tem os seus prós em relação ao serviço, tem todos esses prós, e aí a gente entra um pouco também em questão de desafios, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto aqui, é muito crucial, né? A segurança e a conformidade, né? Você tem que tornar seguro e os dados eles têm que ser íntegros e eles têm que estar em conformidade, né? Para que automaticamente a integridade de tudo que eu transpasso ela vá a nível de mercado para todos. sim, em falando em conformidade, né, temos leis hoje no Brasil onde as pessoas precisam, que as empresas precisam seguir, né? Então, tem LGPD, onde as multas são grandes, né? Tem o Marco Civil da Internet, ISO 27001. Então, todas as normas de conformidade a gente precisa, de alguma forma, trazer para o nosso ambiente para que a gente esteja ali de bem com a lei brasileira, né? Isso fora, falando, por exemplo, de algumas políticas de conformidade que precisam estar de acordo com o tipo de empresa. Então, existem aí algumas empresas do setor financeiro que precisam de algumas políticas de conformidade focada nelas, né, voltada para elas, e as conformidades da própria empresa, né, onde
políticas de segurança que a própria empresa acaba vendo necessidade de colocar, né? O que transforma o que transforma a gente ter de mostrar os usuários finais também a necessidade e a importância da cibersegurança para a empresa, né? Então, apesar de tentar seguir conformidade, às vezes não é muito simples, né? É um desafio grande aí para qualquer tipo de empresa é, seguir essas políticas, né? É porque seria muito fácil, por exemplo, eu só contratar um serviço em nuvem e colocar tudo para rodar e eu não seguir, né? Porque automaticamente o grande desafio hoje que eu vejo a nível de SOC, né? A nível de centro de operações ali de segurança, você automaticamente você trazer todas essas regulamentações que existem para setores específicos, o financeiro, o hospitalar, né, o setor ali, quando a gente fala do campo médico, que você tem uma série de regras internacionais, nacionais para sigilo, para controle dos dados que vão tramitar nesse sentido. Então, toda vez que eu vou hospedar esses dados, o grande desafio do SOC é justamente entender o negócio, e aí é um grande desafio em nuvem, né? Porque você tem os dados ali todos dentro da nuvem e você precisa garantir essa segurança, porque não basta simplesmente só eu contratar, né, Tiago? Eu preciso também Exato. aplicar todas essas políticas, né? Não é porque, dando um exemplo, né? Não é porque você contratou serviço da Microsoft, de Azure, que tudo que acontecer com seus arquivos, a culpa é da Microsoft. Não, a culpa é sua. É você que precisa entrar em conformidade com políticas. Tanto, por exemplo, que a gente tem painéis de conformidade para a gente ver qual a maturidade da nossa empresa, né? Ah, nós é que temos que cuidar dos nossos dados. Somos nós que precisamos olhar para aquilo, olhar para a nossa segurança e ver o quanto a gente consegue chegar ainda em maturidade, né? Então, isso só de eu contratei, agora está tudo certo, é completamente errado. Mesmo porque tem muitas configurações ali em cloud, né, da parte da onde eu acabo mexendo ali, existem políticas, existem coisas de segurança que em algumas empresas fazem muito sentido, em outras nem tanto, né? Então, é necessário fazer um estudo dentro das possibilidades do que a gente pode fazer dentro do dia a dia da empresa e tentar manter isso da melhor forma possível, né? Não só questão de conformidade, como a gente pode fazer assessment de LGPD, assessment de qualquer política de conformidade de qualquer parte do mundo. Como as empresas agora são muito globais, a gente acaba precisando ter que ver leis de vários lugares diferentes do mundo, né? Então, essa facilidade que a gente tem ali de bater o olho e conseguir seguir uma receita de bolo, né, que eles acabam nos dando, facilita e fortalece a gente como empresa, né? Então, não é só comprei o serviço e vamos sair utilizando. Não tem como. Se a gente Eu fizer preciso isso, tornar ele seguro, né? se a gente faz uma coisa dessa, se a gente vai lá, contrata o serviço de qualquer plataforma cloud, de qualquer uma. A gente contrata o serviço, mas a gente não faz as coisas necessárias, o pessoal do SOC fica doido de tanto alerta. É porque os alertas eles não vão parar de chegar, né? Porque automaticamente Não você não vai vão ter parar de políticas, chegar. ou quando você tiver, quando você elaborar as políticas também, se de alguma forma a sua segurança não for muito bem aplicada, a regra de negócio, você entender de fato a sua regra de negócio e o que para você no seu ambiente, o que é seguro e o que um ponto de atenção, automaticamente isso gera também, em vez de ser um facilitador, vira um problema, né? Você não Um está, complicador. você está complicando a situação, né? Exatamente, cara. Eu acho que aqui, seguindo nisso, acho que a parte da gestão de identidade de acesso é muito importante, porque automaticamente eu vou gerenciar ali, lá no começo que eu cheguei a citar, porque
As empresas antes era muito mais fácil, de uma certa forma, você controlar, né? Porque você conseguia criar umas certas barreiras ali por grupos de acesso, mas eu poderia criar até por grupos de computadores dentro da minha rede, onde eu conseguia coibir determinados acessos a uma série de situações dentro do meu ambiente, né? Tanto a nível de acesso da gente falando ali internet, a dados, ao que ele poderia visualizar dentro do meu ambiente, mas hoje com as pessoas trabalhando em home office, às vezes, muitas vezes com os próprios computadores pessoais conectados às redes aí do que é do cloud das empresas, eu preciso ter uma gestão de identidade e acesso muito mais forte, né? Eu preciso olhar muito mais atenção para isso, e aí o Muito SOC mais. automaticamente ele vai ter um ponto muito mais forte de atenção aqui, né? Exato, cara. A partir do momento. A pandemia foi uma mudança de chave, né? A pandemia ela veio e alterou completamente tudo o que a gente tinha como padrão anteriormente. Então, ficou muito mais difícil a gente garantir que a pessoa realmente é aquela pessoa que ela diz ser, né? Para poder liberar um acesso a um determinado recurso que realmente ela tem esse acesso pelo tempo que for necessário, né? Então, por exemplo, a questão de garantir que a pessoa seja lá mesmo, o MFA, ele deu um boom nas coisas, né? Então, antes da pandemia, sempre existiu, sempre foi uma coisa recomendada, tudo, mas antes da pandemia, eu não via tanta empresa aplicando, né? E hoje, ela é, assim, o básico, né? Então, você poder ter um multifator ali para poder garantir que a pessoa é ela mesma, para você poder fazer ter essa certeza, acabou então virando uma novidade para muita empresa. Muita empresa teve que virar muito rápido. E quando vira muito rápido, a gente tem problema com os usuários finais, a gente tem problema para eles entenderem essa nova necessidade, né? A Tudo que é aceitação é mais difícil, né, Thiago? muito, muito. A gente é muito resistente à mudança de tecnologia, né? Exato, é a mudança de tecnologia. Porque antigamente todo mundo sentava no seu computador, ia lá e digitava 123 arroba mudar, né? Com a sua senha padrão, e pronto, estava lá acessando normal. Agora, poxa, a gente não pode mais permitir senhas desse jeito, a gente não pode mais permitir que você acesse sem um multifator, e a reclamação era a mesma, é sempre a mesma, né? Acaba sendo mais demorado, era muito mais rápido anteriormente. É. Era muito mais rápido. E o Era. multifator hoje ele evoluiu também. Antigamente a gente tinha um multifator que às vezes muitas vezes eram digamos que códigos já pré-programados que você recebia uma combinação e aí você tinha aquela combinação para fazer através de um token, alguma coisa nesse sentido. Hoje os multifatores eles conseguem fazer muito mais, né? Você pega ferramentas Muito hoje mais. que são específicas só para MFA, que você consegue incorporar dentro do seu serviço que você já tem existente dentro de um sistema, uma aplicação, e você consegue incorporar uma ferramenta própria só de MFA que também vai rodar em nuvem, que dentro do próprio MFA você vai ter, às vezes, um segundo fator, né? Então, até na análise hoje, quando só que ele vai analisar alertas relacionados a tentativas de logon com falha, automaticamente você vai olhar todos esses campos. Se ele conseguiu passar no campo da senha, depois, quando ele chegou na parte do MFA, ele conseguiu fazer o envio da solicitação para o dispositivo que tem o MFA embarcado, e automaticamente esse MFA ele foi ou não concluído corretamente. Em alguns casos, na utilização, a gente sabe, né, o MFA você consegue, você digita um segundo código no MFA que vai aparecer na sua tela, e em muitos celulares você tem que usar ainda algum tipo de leitura de biometria, né, seja De digital, biometria. ou íris, ou até Exato. facial, para que você possa ainda comprovar a sua identidade, né? E isso sem contar que muitos hoje já demonstram a geolocalização de onde está vindo a solicitação. Exato, muito interessante, porque você consegue também pegar isso para entender, por exemplo, putz, não, esse colaborador, todos os dias ele faz o acesso desse mesmo local. De fato, ele teve algum problema com a senha ou com o seu dispositivo de MFA que ele não conseguiu fazer essa validação da sua conta, né? Você consegue até cruzar esses dados. É muito interessante porque essa parte de segurança em nuvem, ela trouxe muito, né, uma maturidade que o mercado vem trazendo no nível de você conseguir agregar dados, né? Você vai compilando dados e você vai agregando esses dados e você tem muitos dados para você poder fazer uma leitura muito mais complexa a nível de serviço, né?
Exato. Mas esse é o grande desafio, né? É a gente conseguir garantir mesmo que a pessoa realmente é ela. E conforme, inclusive teve um caso não muito longe, onde o atacante ele acabou enviando centenas e centenas e centenas de push para a pessoa no MFA e ela acabou aceitando porque o atacante era chato, né? Na Então, verdade, um ataque, quando entra numa uma questão, né, não muito nosso foco, mas quando você entra numa questão de um ataque, automaticamente o atacante ele vai ficar tentando. Ele vai tentar te forçar pelo cansaço, né? Ele vai te vencer pelo cansaço. Então, automaticamente, por isso que essas tecnologias elas vão tão de encontro a melhorar nesse sentido, para que seja cada vez mais difícil esse você garantir, na verdade, seja mais fácil você garantir essa identidade de acesso e mais difícil que você tenha um comprometimento desse seu serviço que está em nuvem, né? exato, cara. Ah, então, a gente conseguir garantir que realmente que a pessoa é a pessoa é um grande desafio aí para a gente, cara. É um grande desafio, tanto para a gente aqui da parte cloud, né? Onde, afinal de contas, todas as regras, a política ali envolvida, meu time acaba fazendo ali na parte de Azure, né? E quanto para vocês conseguirem até verificar falhas no que foi feito, né? Então, poxa, de repente essa configuração aqui está batendo uns alertas meio estranhos, vamos rever, vamos tentar pensar novamente, a gente chama o cliente junto. Então, é um desafio muito grande, mas garantir que a pessoa é a pessoa é a cereja do bolo que a gente precisa sempre estar É. tá fazendo aí. De fato, assim, né, quando um time de cloud security, né, que faz uma parte de implementação de políticas de serviço, ele vai implementar baseado naquilo que o SOC tem como uma ineficiência de visualização. Então, quando a política existe, ela existe para que você possa criar toda uma série de validações, verificações e proteções para o ambiente, mas automaticamente essa proteção ela precisa ser monitorada. Então, o SOC ele precisa também Exato. conjunto com o time ali Cloud Security para que eles possam estruturar quais são as melhores políticas, as melhores práticas no sentido de eu vou criar uma política, essa política de fato eu vou conseguir visualizar eventos e eu vou filtrar esses eventos aqui e eu vou entender o que está acontecendo no meu ambiente, né? Isso. E quando a gente fala de plataforma multi-cloud, é ainda mais difícil da gente conseguir trazer esses logs de uma forma que faça sentido para vocês, né? São desafios. São bastante desafios, né? E aí tem a complexidade de nuvem, né? Que a nuvem ela oferece uma flexibilidade muito grande, né? Mas de uma forma geral, foi o que você falou. Eu tenho vários serviços, então às vezes um determinado serviço em nuvem ele não vai atender para uma necessidade que eu tenha X ou Y. Então às vezes eu preciso de mais de um serviço, assim como tínhamos no ambiente on-premise, só que dentro do on-premise eu conseguia gerenciar tudo porque estava tudo dentro dos meus servidores, dentro de uma gestão minha, que automaticamente eu poderia ter parceiros que me apoiavam nessa gestão, mas eu tinha toda o controle do que estava ali dentro, né? Hoje, quando você contrata o cloud, você contrata, às vezes, serviços específicos para te atender necessidades específicas, né? Exato, exato. E, inclusive, pela facilidade das coisas poderem estar espalhadas pelo mundo, cada um em um lugar, cada um em uma plataforma de cloud, essa camada extra de dificuldade ah, acaba prejudicando um pouco. Hoje, todas as plataformas de cloud, elas meio que já começaram a se conversar, né? Então, a gente já consegue, uma plataforma de Azure já consegue ir lá pegar dados da plataforma de GCP, da GCP consegue pegar de AWS. Então, a gente acaba trazendo as informações de outras clouds para uma em específico, para a gente conseguir trabalhar um pouquinho mais fácil, porque alterar recurso é fácil, mas o controle que a gente precisa ter para saber onde está, como está, por onde foi, ele acaba sendo um pouco mais oneroso antes, né? Então, eu vejo hoje essa oneração acabando sendo muito menor, né? Já que a gente consegue hoje trazer as informações de outras clouds, de outras plataformas,
para dentro, por exemplo, de um CIEM único, Sim. onde a gente tem ali a facilidade de bater ali o olho e conseguir tratar as coisas, né? Mas acho que essa grande evolução a nível de serviço, você pega refletido aos ambientes antigos que nós tínhamos. Antes você tinha soluções que eram voltadas para arquiteturas e sistemas operacionais específicos. E aí chegou um tempo que você conseguia trabalhar com sistemas que, obviamente, você tinha instaladores específicos de biblioteca, mas você conseguia agregar dentro de uma única solução, por exemplo, de um antivírus, vários sistemas operacionais. Quando, dado alguns momentos, antes você tinha soluções específicas para um segmento de sistema operacional e uma arquitetura, e outro sistema operacional e outra arquitetura específica. E hoje não, hoje você consegue ter esse multiplataforma até para serviços, obviamente, de cloud, você unir tudo e ela ser uma multiplataforma, né? Eu ter tudo dentro de soluções que elas se conversem e que eu consiga, de uma forma, saltar de uma solução para outra sem muita dificuldade. Só que aí o meu desafio é como que eu vou garantir todas essas camadas de proteção, como eu vou garantir toda essa integridade do ambiente e como que eu vou garantir toda a confiabilidade de que esse meu sistema, esse meu ambiente todo, ele do meu controle físico, ele vai ser 100% seguro, né? Lógico que a gente não tem nada Perfeito. 100% seguro, mas obviamente como que eu vou garantir toda essa segurança, né, para quem eu ofereço esse serviço, né? Exato, Seja clientes exato. internos ou externos, né? Uma coisa que eu gostei que você falou aí agora, que eu acho importantíssimo a gente salientar sempre, é que indiferente do que você faça, não existe nada 100% seguro. Sempre vai haver uma brecha nova, sempre vai haver alguma coisa que vai colocar o seu ambiente em perigo. Então, essa é a grande necessidade, essa é a grande necessidade do SOC poder olhar, né? Da gente estar sempre atento. Só que são 24 horas por dia, 7 dias por semana, gente. Tem gente 24 horas ali trabalhando, porque o atacante não dorme. E a automação ela vai me ajudar, mas automaticamente eu preciso sempre, da mesma forma como um humano ele não vai ter uma mesma velocidade que uma automação de uma solução em cloud, automaticamente também eu tenho o crivo do olhar humano que a automação não tem. Então, ele consegue entender um comportamento baseado em situações, baseado em CVEs específicas que o meu ambiente ele pode apresentar em algum momento, ou que surgiu uma nova CVE. Então, enquanto eu não consigo, de fato, cobrir toda essa falha dentro do meu ambiente, eu preciso ter um monitoramento muito mais ativo, e é aí que o SOC com os recursos humanos é o que ele vai ter o maior desafio. Por quê? Porque eu preciso redobrar esses olhares, porque a gente sabe que atualmente vulnerabilidades elas são altamente exploráveis, porque elas estão aparecendo cada vez mais com essa questão de ambientes em nuvem, né? Sim, sim. E hoje eu não vejo ainda uma, uma automação, uma IA que seja, né, que vire e fala assim, não, põe ela que tá tudo tranquilo, né? A gente que não precisa do olhar humano, né? O olhar humano hoje ele ainda é fundamental para entender alguns tipos de log, não pelo log em si, né? Não só pelo que está apontando ali, mas entendendo o cliente, entendendo as coisas, a gente acaba sendo muito necessário ainda para muita coisa, né? Então, vamos deixar aí a parte da complexidade da infraestrutura, de verificação de log e tudo mais, com automações, mas, poxa, a gente precisa ali do analista por trás ainda, até mesmo para poder ajudar as decisões da IA ou julgar as decisões, né? Para a gente conseguir fazer ali um trabalho em conjunto. IA hoje é uma realidade, É né? uma Não tem, realidade total. não tem para onde a gente fugir, né? Mas não dá ainda, não vejo ainda como a gente simplesmente pegar e deixar que ela resolva absolutamente tudo, né? Acho que ainda não temos essa maturidade ainda. Precisamos sim ainda de um olhar humano, precisamos sim de pessoas que conheçam o cliente a fundo, que conheçam ali o trabalho do cliente, conheçam o negócio do cliente, para conseguir tratar melhor
alguns tipos de logs, né? Sim. Uma coisa que a gente até já colocou no próximo item que eu tinha deixado aqui para a gente discutir um pouco é a questão da visibilidade um pouco limitada, né? Porque mesmo em nuvem eu tendo todo esse leque de benefícios e toda essa gama de soluções, eu tenho uma visibilidade limitada, né? Eu acabo porque eu não consigo gerenciar todas as camadas do serviço, né? Porque se eu contrato, por exemplo, um serviço específico em alguma solução, seja GCP, AWS ou Microsoft, eu vou contratar aquele serviço específico, eu não tenho controle de tudo que está acontecendo dentro da infraestrutura física, né? Então, essa visibilidade um pouco limitada também, ela acaba sendo um desafio muito grande, porque eu preciso saber lidar com isso e saber como que eu vou fazer para enfrentar esse desafio e, automaticamente, o que eu posso extrair disso de melhor para que o meu SOC ele não fique limitado, né? 100% dessa visibilidade, ele consiga enxergar um pouco além disso, né? Né? E eu vejo também, ô Danilo, uma parte, falando de visibilidade, mas falando de uma visibilidade um pouco diferente, né? Ah, a grande maioria esmagadora de logs, de eventos, de coisa que vocês acabam vendo, não gera muito barulho, né? Ele não faz muito barulho na empresa. Então, Sim. às vezes, a visibilidade de um C-level, ao pensar em SOC, às vezes ele fala, poxa, o pessoal fica ali parado, não faz muita coisa. Eu só escuto falar de SOC uma vez por trimestre quando dá problema, né? Quando dá algum problema. Mas não é que deu problema agora. Foi um problema maior, provavelmente, um problema que deu barulho, né? Mas por ser 24/7, o pessoalzinho trabalha, gente. Mas o SOC hoje, ele é o antigo, ele é o que antes era o NOC, né? O NOC ele faz monitoramento Sim, da rede, que ele monitorava justamente toda essa camada física, né? Então ele monitorava ali tudo do que era dos dispositivos efetivamente. Ele monitorava ali desde do switch até os firewalls de borda, toda a parte dos hacks que tinham todos os serviços, que fossem file server, a parte de sistemas, toda a parte de hospedagem do que tinha da infraestrutura. Então, hoje o SOC ele faz um papel muito do que o NOC fazia, né? Você vê hoje que grande parte é efetivamente o serviço ele só foi se transformando e adaptando, assim como a solução, né, as tecnologias foram se transformando e adaptando a questão das necessidades que a gente tem. Surgiu-se essa necessidade de ter o SOC, porque de uns anos para cá, efetivamente, o SOC ele cresceu muito, porque como as empresas, de uma certa forma, começaram a migrar tudo, as suas soluções para a nuvem, automaticamente também as equipes internas, elas foram também se transformando, e aí, automaticamente, o seu campo de ação também se transformou. perfeito, perfeito. A integração dos sistemas aqui, acho que a gente falou um pouco, né? A parte de API é muito importante, mas os sistemas hoje eles se conversam muito bem, né? Muito interessante de certa forma, essa colaboração entre as soluções, a gente consegue ver muito, né? Eu posso ter um ambiente hoje dentro de Azure, por exemplo, com máquinas ali, onde eu tenho aplicações, e eu consigo criar o meu IS ali apontando para a internet, mas eu consigo ter parte do meu sistema ali todo rodando em um GCP ou um AWS, e isso é muito interessante, porque eu consigo que as ferramentas elas se conversem de uma forma através das APIs, né? As APIs ela faz essa interface muito interessante e isso hoje já vem de uma certa forma nativa. Antes, quando você precisava desse Sim, tipo de solução, você tinha que contratar algum desenvolvedor que fizesse esse trabalho para você. E hoje as próprias soluções elas já te vendem isso com isso embarcado, né? E aí esse desafio é muito importante porque o SOC, quando ele vai monitorar esse ambiente, ele não consegue, ele vai receber um log de um determinado serviço em nuvem de uma forma e de outra aplicação de outra. Então, ele precisa interpretar esses dados, porque entre essas soluções eu vou ter um compartilhamento dessas informações, eu vou ter, de uma certa forma, uma transição, eu preciso também que a minha equipe consiga monitorar isso muito, muito bem, né? exato, cara, exato. E hoje a parte de integração de sistema, ela está muito avançada, né? Então, só de repente a gente não precisar mais a cada sistema, por exemplo, criar um usuário e senha para a pessoa poder acessar, a gente conseguir unir tudo isso com um single sign-on, com um token, alguma coisa nesse sentido, facilita muito o trabalho. Claro, a gente tem lá aqueles sistemas de 20 anos atrás que ninguém mais dá atenção, que sistemas legados, que a gente tem alguns problemas com relação à integração,
mas hoje, por default, já qualquer sistema, ele já vem com essa possibilidade de integração com qualquer coisa, né? Então, a integração também hoje em dia é uma coisa muito, muito forte, cara. Subiu bastante aí o conceito nas empresas, né? Então, as Sim. empresas procuram hoje softwares com integração. É. E é muito interessante, tipo assim, tudo isso que é feito uma abordagem, automaticamente eu preciso fazer o quê? Eu preciso treinar e capacitar, porque se a tecnologia ela está em constante evolução nesse sentido para atender cada vez mais as necessidades das empresas, dos clientes finais, né, as empresas que vendem a solução em nuvem, então eu preciso que os meus times, a minha equipe de uma certa forma de TI, ela seja muito bem treinada e capacitada, né? E esse treinamento, às vezes, ele não vai só de eu consumir o conteúdo a nível do que a empresa que vende a solução ela me oferece, mas sim o E, treinamento ele precisa acontecer na minha própria empresa para que o meu time de SOC, por exemplo, entenda como o meu time de Cloud Security ele vai trabalhar na parte de implementação. Então, eu preciso entender desde a parte de implementação do serviço, para que quando eu tiver uma manutenção ou uma sustentação desse serviço, eu consiga fazer isso de uma forma mais eficiente possível. resumindo, a nossa vida é estudar. Estudar. Acho que com toda essa colocações que nós fizemos aí, acho que as partes de ferramenta e tecnologia hoje, a gente pode falar que assim, as principais aí, a nível de mercado hoje que as empresas trabalham, né? O firewall de aplicação de web ali, o WAF, né? Que ele faz toda a proteção do que dos meus sistemas voltados para a internet, né? Então, se eu tenho um e-commerce é muito importante, se eu tenho sites ali, mesmo que institucionais, eu preciso garantir e blindá-los aí, né? Então, o WAF ele é uma solução que veio hoje com os sistemas eles ficavam dentro do ambiente de on-premise, e automaticamente eu senti uma necessidade, né? As empresas começaram a ter uma carência nesse sentido para protegerem os seus sistemas web, e o WAF foi um que veio para garantir essa proteção, né? Exato, cara. E juntamente aí com o nosso querido IDR, que é literalmente nosso dedo duro nos dispositivos, né? É o cara que fica ali monitorando tudo o que está acontecendo, que fica ali olhando e tentando verificar atividades maliciosas. E hoje, com machine learning, a gente consegue aprender o dia a dia do usuário, né? Então, comportamentos que não são comuns para essa pessoa, ele também levanta ali um alerta e fala, opa, pode ter alguma coisa errada aqui, né? E é aqui que a automação entra, ela vai nos ajudar bastante, tanto na parte de WAF quanto na Perfeito. parte de DR, porque o WAF ele vai entender comportamento de acessos, então ele vai entender se aquele acesso é feito por um humano ou por um bot, né? Um bot programado para tentar atacar de fato o meu ambiente, e o EDR também ele vai proteger os meus devices ali na ponta, porque ele vai entender qual que é o comportamento de um usuário, né? Ele vai aprender com o comportamento e automaticamente ele vai saber identificar um comportamento anômalo ou não, né? Exato, cara, exato. Então, toda essa. E é coletando dados com telemetria e tudo mais que ele acaba conseguindo fazer isso, né? A garantia de segurança ali, né, do que nós comentamos ali, do que eu preciso garantir hoje que o acesso, né, do colaborador ele seja feito de uma certa forma. Eu tenho aqui a parte de gestão de identidade de acesso, né, o IAM que ele faz ali toda essa gestão para mim, né, eu consigo garantir é, o que o usuário ele precisa acessar, quando ele vai acessar, até que ponto ele pode acessar, que nível de acesso ele vai ter. Então, essas ferramentas também, de uma certa forma, utilizando ali o machine learning, toda uma série de soluções ali, o que é o benefício que a nuvem me traz, que é uma facilidade de eu poder colocar isso tudo de uma forma automatizada, onde meu colaborador ele pede o acesso a um determinado sistema e esse IAM ele vai entregar para esse colaborador e aí o SOC ele consegue monitorar a partir disso, porque aí os logs eles já vão vir ali desde quando foi feita a liberação de acesso através dessa aplicação que faz essa gestão ali da identidade de acesso, né? O histórico é muito importante, né? Então, a partir do momento que é feito, por exemplo, uma liberação de acesso, então você consegue ver quando foi feito, por quem foi feito, como foi feito, porque o problema talvez não seja nem a pessoa fazendo acesso, mas sim quem efetuou a liberação do acesso, né? E Então, às vezes a que nível liberou, né, esse acesso, se ele foi de exato, fato puxa, era para concedido liberar com no... nível baixo, liberou com nível Exatamente. altíssimo, né? Então, poxa, mas essa pessoa tá de férias, né? Então, você conhecer o cliente, você saber essas coisas é importante. O que Sim. entra também no nosso querido assunto de DLP, né? Porque para a gente poder segurar um pouco os vazamentos aí acidentais ou não tão acidentais.
digitais assim, né, de dado sensível, e hoje dado sensível é uma coisa que é extremamente preocupante para todo mundo, né? Então, a gente conseguir monitorar e-mail, SharePoint, Teams, mensagerias num geral, é extremamente importante aí para a gente conseguir garantir que todas as políticas de segurança da nossa empresa estão em dia, né? E com a adoção da LGPD no Brasil, né, com a criação ali, com a programação da LGPD no Brasil, os recursos, né, os serviços de DLP têm crescido muito a nível ali do que do nosso território aqui, porque justamente você precisa garantir essa proteção, porque hoje existem sanções, né, além da penalização de uma certa forma para a imagem da empresa, né, Aham. você tem hoje a sanção legal, né? O governo federal ele está te auditando para que você controle muito bem esses dados ali que estão sendo armazenados dentro da empresa, né? De uma certa forma, né? Exato. Então, a gente precisa garantir que dado sensível não seja vazado. E o DLP está aí para ajudar a gente nisso. Com certeza. E o CIEM, né? Que é a ferramenta que, obviamente, ela é a maior parceira hoje do time de SOC, que é a ferramenta em nuvem hoje, que ela vai fazer a coleta de todos os dados, ela vai integrar esses dados, eu vou conseguir fazer toda uma manipulação desses dados, eu consigo fazer uma gestão de eventos, então eu consigo ver comportamento e uma série de outros fatores. E isso, com o serviço em nuvem, obviamente, foi uma ferramenta que ajudou bastante, né? Acho que antes do serviço em nuvem era uma ferramenta que não tinha a mesma notoriedade que tem hoje, né? Hoje ela tem uma notoriedade muito maior porque você consegue integrar praticamente todas as soluções dentro de um CIEM, né? Dentro de uma solução de CIEM. Você tem APIs que conectam você em praticamente todas as soluções viáveis hoje a nível de mercado, né? Exato. E uma coisa que conta muito para o CIEM é literalmente a quantidade de conectores que a gente pode ter, né? Então, quanto mais conectores o CIEM puder interagir, mais dados a gente consegue coletar, né? Então, temos aí sim, algumas plataformas de CIEMs muito antigas, líder de mercado, tem outros que estão agora surgindo, que estão vindo, que está crescendo. Então, olhar um CIEM é extremamente importante para você conseguir trazer todas as informações de todas as plataformas para dentro de um único local onde sua equipe de SOC consegue analisar, né? De não ter que ficar literalmente procurando uma coisa em cada lugar, uma coisa em cada canto. Não, ali a gente centraliza e a gente consegue tomar ação ali em cima do que está sendo mostrado, né? É muito legal. Assim, o CIEM, de fato, ele é o maior facilitador e hoje a ferramenta principal para que um SOC ele seja muito bem estruturado, né? O que a gente pode dizer aí de tendências futuras, Thiago? Que você acha que o mercado ele pode agregar aqui, né? Eu coloquei aqui algumas coisas que a adoção crescente de soluções nativas, Zero Trust, arquitetura de segurança modernas, que hoje já está vindo com muita força no mercado, segurança em servidor, né? Sem servidores e containers, né? Então, hoje a gente está falando de DevOps aí, é quase impossível você pensar num mundo sem servidores, sem containers, né? Para isso Sim, a convergência de segurança, né, na parte de DevOps, o monitoramento e resposta em tempo real, o treinamento e educação, que acho que para mim ele tem que ser contínuo, ele é uma tendência futura, mas ele tem que ser contínuo, ele só é uma atividade contínua, né? E aí, isso aqui, o que você acha assim? Você acha que o mercado ele, de fato ele está preparado? É uma tendência? As empresas hoje elas já estão preparadas para vender esse tipo de soluções? sim, estamos preparados, inclusive. Quem quiser, chama a Red Belt aí depois, mais tarde, que o nosso comercial vai atender vocês muito bem. Cara, assim, a maior tendência hoje que eu vejo no mercado, que eu vejo muitas empresas indo para trás e indo atrás, é o nosso querido Zero Trust, né? Então, a gente considerar que nosso ambiente já foi comprometido acaba trazendo uma visão de muito mais de segurança dentro do ambiente, né? Então, a gente já não confia em ninguém, a gente não confia em nada, todo mundo vai ter que refazer as provações, né? Que você é você, enfim, etc. Então, o Zero Trust está vindo muito forte, está vindo muito forte. Cara, DevOps não tem nem o que dizer, né? Hoje você não consegue pegar absolutamente nenhuma empresa que preste esse tipo de trabalho, né? Criação de aplicação, etc., que não tenha um desenvolvimento seguro, né? Então, essas aí eu acho que são as grandes, as grandes tendências, né? E puxando agora a sardinha para o meu lado aqui,
Eu acho que o on-prem um dia acaba, né? Então ninguém mais vai ter um Windows Server, ninguém mais vai ter nada on-prem. Não É, precisa mais. eu acho que essa adoção crescente de soluções de segurança nativas em nuvem, você cada vez mais vai ter o que a gente tinha antes, né? Você comprava ali um servidor, quando você ia subir um ambiente on-premise, você primeiro tinha que criar ali o seu AD, o DHCP, o DNS, fazer suas entradas de DNS, criar os seus grupos, criar suas políticas dentro das GPOs específicas, né? E hoje isso você já consegue, quando você contrata alguns serviços, a nível de EDR, a nível de EOP, ou até a nível de CASB, você consegue já ter políticas, já padrões, minimamente atender o meu ambiente quando eu implementar as soluções ali já, né? Eu já consigo ter. E isso é uma tendência que, com o tempo, vai aumentar essas soluções, né? Exato, cara, exato. Bom, tem alguma consideração final aí, Thiago? O que você quer deixar para o pessoal que está nos acompanhando aí? Vamos lá, gente. A nuvem é ótima, tá? Ambiente de nuvem é o futuro, mas a gente precisa ter centenas de outros cuidados para a gente conseguir levar isso para lá, tá? Não é só pegar e levar, não é simples, tá? Bom, bem, na verdade, muitas coisas só levar é simples, mas existe toda a configuração, toda a coisa que a gente precisa cuidar de segurança em si, para a gente poder fazer um ambiente seguro. Então, venham para a cloud, contratem um SOC bom e vamos seguir aí em frente o futuro aí da tecnologia com a gente, né? É isso. E não esqueçam, o SOC ele não é concorrente, ele é aliado. Então, o SOC ele está ali para monitorar, mas efetivamente para garantir a segurança do ambiente e para que toda a corporação, independente do seu tamanho, da sua estrutura, ela tenha um ambiente 100% confiável e que o SOC ele vem para garantir isso aí, né? Perfeito. Bom, eu dei uma olhada aqui, acho que a gente não tem nenhuma dúvida ou pergunta. Não sei se alguém tem alguma pergunta aí para mim, para o Thiago aí, especificamente das suas áreas. Oi, pessoal. Aqui a gente não recebeu nenhuma pergunta, mas a gente sempre deixa o contato aqui para caso vocês tenham alguma dúvida, né, no final. A gente tem o e-mail contato@redbelt.com.br. Então, se vocês quiserem, podem acionar o Danilo, o Thiago, né? Inclusive, obrigada, né? Queria agradecer vocês dois pela participação, por todo esse conteúdo. E a gente recebeu uma pergunta aqui. Vou ler para vocês. Bom, como gerenciar os alertas do SOC e prevenir os falsos alertas? Essa aí é do Henrique. Oi, Henrique, vamos lá. Cara, acho que assim, isso é uma grande dor, digamos assim, que todo SOC tem, né? Que é como que eu faço o gerenciamento efetivo dos meus alertas e previno os meus falsos alertas, né? O famoso falso positivo, né? Acho que é uma questão de eu poder fazer o meu refinamento de regra, eu entender de fato como é o meu negócio, como meus colaboradores, né? Os meus funcionários, os meus clientes internos, eles trabalham, ou sejam eles externos, qual é a minha metodologia de acesso às minhas soluções, para que efetivamente, eu conhecendo muito o meu ambiente, eu vou saber o que eu preciso monitorar de fato, e aí eu vou cada vez mais reduzir esse número de falsos alertas aí, né, do que são os falsos positivos, nesse caso. Maravilha. Tiago, quer complementar? Não, acho Ou a que gente... o Eu Danilo acho que já falou foi respondido, né? exatamente o necessário. É só lembrando que às vezes o falso positivo, né, ele realmente era para ter acontecido, né? Então é um normal, né? Aquele alerta acaba sendo um alerta normal, um alerta que vai ser corriqueiro, né? Então a gente refinar as regras, a gente ter essa conversa com o cliente de perto para entender é fundamental aí para a gente conseguir eliminar esses alertas de ficarem aparecendo. Perfeito, maravilha.
Pessoal, nosso webinar está chegando ao fim. Então, mais uma vez, se vocês tiverem mais alguma dúvida, entre em contato conosco. E o webinar também vai ficar disponível no YouTube para vocês a partir de amanhã. Aproveito para convidar vocês a seguir a Red Belt nas redes sociais. Então, @Red Belt Security no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. E Redcast, né, @Redcast nas principais plataformas de áudio. Queria agradecer a todos que tiveram conosco até aqui e ao Danilo e ao Thiago que aceitaram esse convite de participar do Red Talks. Obrigada, viu, pessoal? A gente vai encerrar Obrigado, por gente. aqui. Valeu, Obrigado. pessoal. Boa noite, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.